Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Eu estou aqui hoje para contar um dos testemunhos, amém? Das grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E para vocês poderem entender onde eu quero chegar, eu vou contar desde o início, tá? Do meu nascimento até... Mas eu vou ser bem breve, para não alongar, né? Porque é muita coisa. Assim, eu confesso que eu estou até um pouco meio nervosa, porque hoje foi um dia muito difícil, né? Eu acredito que é pelo que vai acontecer, né? Que Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas aqui hoje. Então, foi muito difícil. Tudo aconteceu para mim não chegar aqui hoje, mas, para a glória de Deus, eu estou aqui. Então, acho que todos me conhecem, né? Eu me chamo Franciele. Eu sou nascida de Umuarama, Paraná. E desde que, antes mesmo de eu nascer, o meu pai, ele tinha problemas com drogas, né? Então, nós crescemos, eu e meu irmão, tenho um irmão 2 anos mais novo que eu. Então, nós crescemos ali num ambiente familiar muito difícil, né? Porque só quem passa sabe o que é ter uma pessoa que é dependente do crack, né? Dentro de casa. Então, a gente cresceu ali em Umuarama até em torno de 8 anos. E com 9 anos a gente foi embora ali daquela cidade, mas o tempo que a gente ficou ali foi um tempo muito difícil, né? A minha mãe sofreu muito, né, comigo, com o meu irmão, a gente era pequeno, mas graças a Deus na época a gente tinha a minha avó, que era viva. Então ela dava o suporte, né, necessário para aquilo que a minha mãe precisava, né, porque a gente ainda era pequeno, a mãe não trabalhava, né, ficava só em casa cuidando da gente, porque o meu pai, assim... houve uns estágios na vida dele, né? Tinha tempo que ele, a pessoa que é usuária de crack, ela não usa dentro de casa, né? Ela normalmente vai para a rua. Então, por um determinado tempo, ele ficava 1 ou 2 dias fora de casa. Só que aí foi piorando, né? Já chegou a semanas. Então, você imagina, né? A minha mãe sozinha, com a gente, pequeno... E esse homem sumido 1 semana, às vezes 2. Então, foi um tempo muito difícil ali naquela cidade. E aí, a minha mãe tinha uma esperança de que quando a gente mudasse dali, né, para perto da família dela, que era em Foz do Iguaçu, ela tinha uma esperança de que as coisas iam mudar. Assim, tipo, meu pai não vai ter mais as mesmas amizades, talvez lá dê um novo ânimo para ele, não sei, né? Na cabeça dela era isso. E quando eles decidiram se mudar, eles foram na frente e eu e meu irmão, a gente ficou com a minha avó. Eu tinha acho que 8 anos nessa época. E logo depois a minha avó levou a gente com a mudança, né, que a gente tinha. E aí chegamos em Foz com a esperança de que as coisas iam mudar. E inclusive na rua onde a gente se mudou tinha uma igreja, na esquina da nossa casa. E aí eu lembro que minha mãe falou, a gente vai para a igreja. Agora vamos começar uma nova vida, vamos para a igreja. E aí, nós começamos a ir, eu, minha mãe, o meu irmão, o meu pai. E naquela época que a gente começou, eles aceitaram Jesus. Eu também aceitei Jesus. E aí, eles batizaram. Logo depois, eu também já quis batizar. Passou um tempo, eu quis batizar também. E aí, nesse tempo que a gente ficou firme ali na igreja, eu não lembro a data certa, mas foi de 6 a 9 meses que nós ficamos ali. O meu pai ficou limpo. Então, pensa, tipo, né? Para nós era um sonho. A gente pensava assim, agora ele não vai mais dar problema, né? Mas depois desse tempo ali, eles se afastaram da igreja, minha mãe parou de ir, ele parou de ir, e ele começou a ter recaída de novo. E aí foi muito pior do que era antes. Ele assim chegou no fundo do poço, de levar comida mesmo, assim, sabe, de dentro de casa. A mãe fala que ele só não levava a gente porque não era tão doido assim, mas tudo que vocês pensar. Eu lembro quando a gente era criança, a gente ganhava algum presente dele, uma bicicleta, por exemplo. Ele dava, passava 2 semanas, cadê a bicicleta? Não estava mais ali. Então, assim, eu e meu irmão, a gente cresceu com essa ausência de um pai, né? A gente não teve um pai presente, né? Muito pelo contrário. A gente cresceu vendo um pai que só fazia a gente sofrer. E no meu caso, ao contrário do meu irmão, ele sempre foi uma pessoa calma, quieta, sempre sofreu calado. Eu já não, eu já era muito explosiva, eu não conseguia guardar para mim aquilo que eu estava sentindo.
E aí eu fui crescendo, fui alimentando. E o que mais me doía era ver a minha mãe, porque ela foi adoecendo, né? Porque você imagina, hoje eles têm 32 anos de casado, tipo, uma vida inteira. Desde que ela conheceu ele, ela sofreu com esse problema. E vendo tudo isso, eu cresci revoltada, né? Sentimentos ruins, eu odiava o meu pai. Eu não queria saber dele, eu odiava ele. Todo sentimento pior que você pensar, eu tive. Até o ponto de um dia que depois que a gente saiu da igreja, eu fui na igreja e eu falei assim, hoje eu vou orar, porque a gente ia porque a gente sabia que Deus existia, que Deus podia fazer alguma coisa. Só que a gente ia por causa dele, porque o nosso problema era ele, tipo, não porque eu preciso de Deus, né? Então a gente ficou frustrado, né? Depois que ele recaiu, a gente achou que ele ia mudar. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou ir lá e eu vou pedir para Deus levar ele, porque quando ele morrer, a gente vai ser feliz, porque era muito sofrimento. E eu lembro que eu pedia isso para Deus, eu já não ia mais lá pedir para Deus curar. Eu ia lá pedir para que ele morresse, eu queria que ele morresse. Porque eu não aguentava mais, né? Eu via minha mãe sofrendo, a gente era criança, ele chegava, e aí quando a Lu me pediu para contar esse testemunho, a gente volta no tempo, né? E, nossa, quantas coisas a gente começa a trazer à memória, assim, né? Muito difícil, né? E eu lembro da minha mãe chorando, falando, pelo amor de Deus, você precisa parar com isso, a gente tem 2 filhos para criar, né? Então, tudo isso alimentava sentimentos muito ruins, porque eu não aguentava mais ver isso, não comigo. Eu pensava assim, eu não estou nem aí para ele, porque eu odeio ele, mas a minha mãe está ficando doente, ele vai matar a minha mãe. E aí, nós fomos para Foz do Iguaçu, e tudo piorou, ele desandou mais ainda, e eu fui crescendo, né? Fui ficando adolescente. E aí, já com 15 anos, comecei a trabalhar. E logo depois, meu pai ele foi preso. E ele ficou 3 anos e meio. Então, eu assumi a responsabilidade dele dentro de casa. Então, foi muito difícil, né? Ele estava lá e tudo era tudo eu que tinha que resolver. E mesmo ele lá ainda, a gente ajudava. Mesmo não querendo, né? Mas eu fazia pela minha mãe, né? Ajudava ele. E aí, passou esse tempo ali e eu cresci muito revoltada. Nesse tempo, eu comecei a me envolver com amizades erradas. E eu pensava assim, às vezes ele até queria me dar um bom conselho. Porque quando ele não estava nesses momentos da droga, né? Ele era uma pessoa boa, ele trabalhava. Só que assim, ele nunca foi um pai presente, um pai de amor, um pai de carinho, de colo, de conversar, nada disso, né? Sempre ausente. Então, assim, eu achava que ele não tinha moral para falar comigo, então eu não aceitava. Às vezes ele até estava me dando um conselho bom, não vai por esse caminho aqui. Quem é você, seu drogado? Você não tem moral para falar comigo, me deixa, sabe? E batia de frente com ele. Aí, às vezes eu falava para ele, vai se internar. E ele falava assim, eu não sou louco, eu vou morrer assim. Eu falei, eu quero que você morra logo. Então, assim, era muito triste, porque a gente brigava muito, eu e ele, né? E aí a minha mãe ficava mais mal ainda. E aí, depois disso, esses caminhos que eu fui percorrer, né, por conta de todo esse sentimento, eu queria preencher tudo aquilo em coisas, né? E esse caminho que eu trilhei, ele me levou quase à morte, né? Eu sofri um acidente ali e eu quase morri, né? Eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de contar esse testemunho uma outra hora. E logo depois desse acidente, eu me recuperei, mas em nenhum momento eu passava pela minha cabeça que foi Deus. Eu não pensava em nada. Eu não sei explicar. Era uma cegueira muito grande quando a gente está nas trevas, quando a gente está no mundo, é uma cegueira muito grande que, pensa, você chegar à beira da morte, você não reconhecer que Deus fez alguma coisa por você. Tipo, eu não pensava nisso. E aí passaram-se os dias, voltei à minha vida normal, e eu decidi procurar, né? Eu falei, eu quero ir na igreja, eu quero ir agradecer. Pensei assim, eu vou agradecer, eu quero agradecer a Deus porque eu estou melhorando, eu estava 5 meses sem andar, eu comecei a andar. E eu fui na igreja, que inclusive era a primeira igreja que a gente tinha ido no início. Chegando lá, já eram outros pastores, e uma pastora, ela orou por mim ali. E eu lembro que quando eu cheguei lá na igreja, quando ela veio orar comigo, ela chorava muito. E ela começou a relatar tudo que tinha acontecido, né? E ela falou para mim que Deus, ele tinha me salvado, né? Ele tinha me livrado da morte, né? Que ele tinha planos para minha vida.
que ele tinha alguma coisa comigo, por isso que eu estava viva ainda. E aquilo mexeu comigo, né? Eu peguei e saí dali, fiquei com isso no meu coração. Deus tem alguma coisa comigo, Ele me livrou da morte, Deus quer alguma coisa comigo. E nesse tempo, a minha mãe pensava em vir embora para Cuiabá. Eu não queria, não era a favor de vir, mas como eu sempre fui muito apegada a ela, e aí nós viemos embora para cá, eu vim com ela na frente, e o meu pai ficou ainda dando muito trabalho, ficou com meu irmão lá. Aí eu vim, comecei a trabalhar, e chegando aqui, logo depois de uns 4 meses, a gente trouxe ele. E ele veio para cá. E aí, logo quando eu cheguei, eu conheci a Lu, né? Através da minha tia, no espaço da Herbalife. E aí eu tinha falado para minha tia assim, eu quero ir em alguma igreja aqui em Cuiabá. Eu quero, sei lá, eu quero mudar a minha vida. Eu quero ir na igreja. Pensava assim que eu tinha que ir na igreja, né? E ela falou, eu vou te levar, só que assim, é numa casa ali, sabe? Você não se importa, não? Eu falei, não me importa, eu quero ir. E era justamente lá na Geração Eleita, era na casa dos pastores, né? E ela me levou, e desde o primeiro dia que eu fui lá, na verdade, eu fui como penetra numa festa primeiro. Você vê, até nisso Deus tem um propósito. Acho que era aniversário do Ian, né? Eu fui até obrigada a colocar uma camiseta do Flamengo. Tipo, minha tia falou assim, ó, é o aniversário, todo mundo tem que ir com a roupa, mas eu sou corintiana. Não, você vai, senão você não vai entrar na festa. Falei, meu Deus, aí me deu uma camisa e lá vai eu. Lá, né, no meio daquele povo, não conhecia ninguém. Tipo, nem imaginava que aquele povo era o meu povo. Que eu ia estar andando com eles, né? Falei, só vou numa festa, então tá bom. E aí lembro que a Lu conversou comigo, já me convidaram para ir no culto. E aí começou um processo, eu queria, né? Eu queria ir, eu comecei a ir e eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus, né, primeiro fala pra gente que a gente tem que consertar a nossa vida, né? E aí começou um processo de conserto, só que nisso, Deus falou pra mim que eu tinha que perdoar o meu pai. Aí tipo, Deus, aqui você não vai mexer, né? Jamais, tipo, perdoar o meu pai. Ele fez tudo isso. Não, pensava comigo, né? Não tem como eu não perdoar o meu pai. E várias vezes, quando alguém orava por mim, Deus falava que eu precisava liberar o perdão para o meu pai. E aí eu falei, beleza, eu vou perdoar. Né? Pensei comigo, beleza, eu perdoo. Falei para a pessoa, não, perdoo, amém, vou morar aqui, eu perdoo meu pai. Só que eu não imaginava que era só isso, né? Tipo, não era só isso, né? Que o perdão, ele é um processo, né? Ele é um processo, ele não é do dia para a noite que você consegue perdoar alguém. Então, logo que eu comecei, no início, ter discipulado com a Lu também, eu não podia muito ir na igreja porque eu trabalhava aos domingos, né? Então, eu não conseguia ir sempre nos cultos, mas Deus foi tão bom comigo, Ele me amou tanto que Ele colocou a Lucilene para fazer o discipulado comigo logo de início. Então, assim, a Lu foi muito importante, porque ela não desistia de mim. Eu não podia ir no culto, mas ela ia lá na minha casa, me levava uma palavra, às vezes ela falava, eu não entendia nada. Eu concordava com ela em tudo. Sim, Deus está falando assim que Ele vai cuidar de você e que você precisa descansar. Daí eu olhava assim e falei, cara, essa mulher é louca. Tipo, ela nem, olha, como que eu vou descansar? Tudo que eu já falei para ela da minha vida, né? Tipo, né? Pensava assim, né? Então eu tinha uma certa dificuldade. Por quê? Eu tinha uma certa dificuldade eu até acreditava, mas não conseguia descansar, né? Vamos colocar assim, porque eu sofri essa parte do pai, né? Essa parte paterna. Então eu não conseguia ver Deus assim, confiar nele, né? Eu acreditava, eu queria, mas isso não ia. E aí, né? E aí foi indo, foi um processo. Eu lembro que foram vários discipulados, não entendia nada, mas passava um tempo, começava a acontecer coisas na minha vida, eu lembrava das palavras, né, que a gente estava ali estudando, e aquilo ia me trazendo luz, e as coisas iam fluindo. E aí, eu peguei, um dia, eu fui orar, né, falei, tá bom, Deus quer que eu perdoe meu pai, eu vou orar. E aí eu orei, falei, Deus, eu perdoo meu pai. Eu perdoo, e comecei a declarar, falar, sabe, tudo aquilo que ele tinha feito. Falei, eu quero sim, Senhor, perdoar ele. Mas me ajuda, porque sozinho eu não consigo. E aí Deus, Ele me abraçou. Ele
me ajudou, assim, foi um processo aí, hoje a Isa está com 4 anos, né, de 4 anos, 5, né, 5 anos, né, eu estava grávida da Isa, 5 anos nesse processo de perdão. E assim, hoje meu pai, ele ainda não está restaurado, né, ele ainda está dando muito trabalho, ele não está aqui, mas ele ainda dá muito trabalho pra gente. Só que uma coisa mudou, depois que eu passei pelo processo do perdão, Deus tirou todo aquele sentimento que eu tinha do meu pai, ele me fez amar. Eu sempre falava assim para minha mãe, eu não amo ele, eu amo só a senhora. Amor para mim é só de mãe, não existe outro. É só a senhora é mãe, a senhora é pai. E ela ficava muito triste com isso. E assim, é tão lindo o que Deus faz quando a gente realmente permite que Ele nos ajude, porque não é fácil, né? Eu falava, como que eu vou perdoar esse homem? Esse homem está matando a minha mãe. Hoje a minha mãe, ela toma remédio controlado, sabe? Ela tem enfermidades por conta do sofrimento, trauma, depressão. Então, assim, era um sentimento de muita raiva mesmo. E eu não conseguia. E eu só consegui com a ajuda de Deus, né? E eu falo que o perdão, ele é a chave para tudo. Porque quando Deus realmente me ajudou e eu consegui perdoar, que Deus colocou amor no meu coração pela vida dele, hoje eu posso dizer que eu sou a intercessora do meu pai. Através da oração, né, de busca de intercessão, Deus fez gerar isso em mim através da intercessão, da oração. Ele começou a dar lugar ao amor. E é muito lindo isso, né? Porque a gente não é capaz. Às vezes eu olho e falo, mas eu não sou capaz de amar esse homem sozinho. Eu não sou capaz de orar por ele. Hoje acontece alguma coisa, ao invés de eu julgar ou falar alguma coisa, eu já vou logo orar, sabe? Colocar a vida dele diante de Deus. E é um amor, assim, que transborda, sabe? Eu nunca abracei meu pai e falei, te amo, pai, assim, nunca. Vai chegar esse dia. Ele não tá, né, aqui, né? E, assim, mesmo ele de longe, mesmo diante de tudo, eu consigo amar, ter amor pela vida dele. Porque quando a gente começa uma caminhada com Deus, que a gente entende que aqui não é o fim, né? Deus tem algo bom para nós, né? Que é a vida eterna, né? O alto preço foi pago para isso, pela vida eterna. Então eu olho para o meu pai, quanto para o meu pai, para a minha família, para as pessoas, e o que mais queima no meu coração não é nem a cura mais dele, é a salvação, né? Porque Deus um dia ele usou uma pessoa para falar, para perguntar para mim se eu seria capaz de até o fim orar pelo meu pai, pagar um preço de oração por ele. E quando essa pergunta veio, eu falei, meu Deus, tipo, sabe? Foi como uma flecha, assim. E aí eu comecei a buscar o Senhor, falei, Senhor, eu quero sim, até o fim, poder pagar um preço pela vida do meu pai, porque eu entendo que, não só por ele, mas pela minha família, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, Deus falou assim para mim, você não veio aqui por acaso, você é como José, através da sua vida, eu vou alcançar a sua família, você vai ser bênção na vida dos seus familiares. No primeiro momento eu não entendi, hoje eu consigo ver isso. Talvez eu ainda estou assim, escondida deles, né? A gente se afastou um pouco, né? Depois que eu vim para a igreja, assim, afastou bastante, mas assim, eu pago um preço de oração pela vida deles. Não importa o que aconteça, o que eles falam de mim, talvez eles devem achar que eu sou meio louca, né? Religiosa demais, mas isso hoje, depois que Deus, né, me curou, me fez liberar o perdão, tanto para o meu pai quanto para outras pessoas também que me feriram, as coisas já não me ofendem mais, sabe? A gente consegue avançar, é outro nível de vida, que a gente começa a viver, né, e enxergar. Então, assim, Deus, ele é maravilhoso, amém? Isso é só um pouquinho do que ele fez e tem feito na minha vida, porque todos os dias são milagres, todos os dias são muitos testemunhos que eu tenho para falar do que Deus tem feito. E depois que tudo isso aconteceu, eu consegui descansar e eu vejo o cuidado do Pai todo dia, sabe? Ele realmente me pegou no colo, sabe? Me cuidou como filha mesmo. E é maravilhoso. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, contando esse testemunho. Também quero aproveitar e agradecer pela igreja, porque a geração eleita, ela é uma família. Eles me abraçaram, sabe, quando eu cheguei. Tipo assim, a minha família me deixou um pouco de canto, mas
eu ganhei outra, né? Outra família. Então é maravilhoso. Eles pagam o preço, pastor é pastora. A gente quase não conversa muito, né, pastora? É muito, tudo muito corrido, mas eu sempre oro pela vida deles. Agradeço muito a Deus, porque eu sei o que eu tenho vivido. E a minha vida, ela só está de pé, porque tem pessoas como eles, como a Lu, que é minha discipuladora, que pagam o preço de oração. Então a intercessão, ela é muito importante. Né? Então a gente nunca pode desistir de alguém, né? Nunca, sempre orar, interceder, né? O pastor deu uma palavra esses dias falando sobre a intercessão. Realmente a gente tem que gastar mais tempo, sim, orando pelos outros do que por nós mesmos. Porque a intercessão, ela é muito poderosa. Deus falou comigo também que através da minha oração, pessoas já foram livradas da morte. Tipo assim, eu fiquei, quando Deus falou, em choque, né? Porque muitas vezes eu pensava, minha oração, Deus, eu tô aqui sozinha orando. Não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Eu vejo meu pai, quantos livramentos esses últimos dias. Às vezes ele liga e fala, me contando. Teve uma semana que eu sempre orava por ele, falava, Deus, protege meu pai no trânsito. Eu estava orando todo dia assim, livra ele de acidente, né? Não sei, não estava entendendo, né? Mas estava orando. Vinha essa oração. E na outra semana ele, Fran, eu quase morri. O cara bateu na bicicleta e me derrubou num buraco. E a minha sorte que eu não bati minha cabeça e uma pessoa passou e me ajudou a sair do buraco. Eu falava, meu Deus. É a oração, é a intercessão, então é muito poderoso, amém? Então eu creio assim que hoje Deus quer trazer luz, né? Quando eu estava orando por hoje, né? Falando, Senhor, né? Deus quer trazer luz. Luz, aquilo que Ele vem falar, dos cultos de ensino, luz. Ele quer expor as trevas que está dentro da gente. Né? Ele quer curar, quer transformar. Se há algum sentimento, porque às vezes há sentimentos que a gente nem sabe. Deus já falou comigo coisas que eu nem sabia que eu fazia, que era da minha personalidade. Ele falou, você é assim, você precisa ser curada. Eu lembro que quando a Lu falava comigo, eu falava, Fran, vai orar e pede para Deus mostrar quem você é. Como assim quem eu sou? E eu orava, buscava. E Deus começou, Ele vai mostrando, né? Ele vai expondo aquilo que está dentro, aquilo que precisa ser melhorado, transformado. E sozinho a gente não consegue, mas se a gente entregar na mão dele, confiar nele, ele faz, porque ele ama, né? Ele é pai. Então, eu estava vindo para cá e eu falei, Senhor, como que Deus ama tanta gente? Como que ele ama tanto? Porque ninguém está aqui por acaso, né? Ele reservou esse momento para cada um que está aqui, porque Ele quer alguma coisa com a gente hoje. Fazer no nosso coração, no nosso interior, na nossa vida. Amém? Glória a Deus.